Olá, é sempre uma alegria renovada poder estar mais uma vez diante de vocês, a quem agradeço pela permissão que me concedem de entrar nas suas casas, nestes momentos importantes de reflexão em torno dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo de coração que cada um de vocês se encontrem bem, com saúde e em paz. Antes, porém, de iniciarmos o tema de hoje, façamos a nossa oração sincera, endereçada a Deus, o nosso Pai, Criador de todas as coisas, que é puro amor, bondade, sabedoria e justiça, que cuida indistintamente de todos os seus filhos, por todos os cantos do universo. Tudo o que temos recebido em nossas vidas, as dádivas abundantes da vida, da saúde, da família, do trabalho, dos amigos e mesmo as dificuldades que se nos apresentam no cotidiano, que funcionam como alavancas para o nosso progresso intelectual, moral, espiritual. A Jesus, o Mestre querido, que de forma tão dedicada nos legou o seu Evangelho como guia seguro de nossas vidas, transmitindo-nos todas as instruções necessárias para que pudéssemos viver de forma adequada, de forma equilibrada, sem angariar novos débitos ao nosso passado já tão marcado pelos equívocos do desamor. Na medida em que adotamos estas condutas em nosso presente, certamente, Senhor Jesus, teremos um futuro mais tranquilo, com menos tribulações, com menos sofrimentos. E aos espíritos amigos que nos acompanham, que nos guiam, que nos orientam em todos os momentos, que cuidam de nós, que zelam por nós, que nos protegem. O nosso muito obrigado. E temos a certeza que nestes instantes eles também se unem a esta corrente, de modo a formar uma união entre os dois planos da vida, para agradecer, para louvar e para crescer. Que assim seja. Então, o nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22. Não separareis o que Deus juntou. É um tema que fala basicamente sobre o casamento e o divórcio. Tem dois temas, é um item curto, relativamente curto, mas como todos do Evangelho, de grande importância, de grande significado para as nossas vidas, para quem já se casou, para quem ainda pretende se casar e para aqueles que eventualmente já tenham passado pela experiência que não possa ter sido bem sucedida, refletir também sobre essas questões para o seu futuro. Então vamos ler aqui o primeiro item, que trata da indissolubilidade do casamento. Importante termos as palavras tais quais elas constam no Evangelho, para que depois não pairem maiores dúvidas, não é? Então diz assim: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne?
Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o que Deus juntou. Mas, por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito, uma carta de separação, de desquite, e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então esta passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nos versos que vão do 3 ao 9. Então vejamos que os fariseus, preocupados com a maneira como Jesus se comportava, com as coisas que ele falava, que os incomodava, porque tocava fundo nas condutas hipócritas, equivocadas, né, dos sacerdotes daquela época, queriam de toda forma encontrar um meio para comprometer Jesus, fazer com que Jesus blasfemasse, falasse algo que pudesse ser utilizado contra ele para o prender, para o tirar de circulação. Então fizeram a ele esta pergunta, né, se era correto, né, despedir ou dar o desquite à sua mulher, que um homem teria o direito de fazer isso independentemente do motivo. Então Jesus responde, né, de maneira muito serena e muito sábia, como sempre ele o fez, que na verdade não é? Que a união entre homem e mulher, na comunhão do casamento, não poderia ser desfeita por qualquer motivo. E aí nós precisamos entender bem, porque Jesus não estava simplesmente falando de aspectos da legislação, dos costumes daquele tempo. Até porque isso muda. Nós sabemos que ao longo da história da humanidade, as legislações, os costumes sociais, eles vão sofrendo alterações conforme a evolução, conforme o entendimento, não é? E no caso do casamento não é diferente. Jesus estava se referindo a uma união sagrada, estabelecida e mantida pelos vínculos do amor. Então, quando ele diz que Deus cria as criaturas entre macho e fêmea, e somente macho e fêmea, é exatamente para que elas pudessem se unir pelos laços do amor, e a partir daí, então, essa união formaria um único ser. Então, a comunhão carnal deveria ter como o seu alicerce, como o seu sustentáculo, a união afetiva, a união dos corações, não é? E, por conta disso, na medida em que todos respeitassem esta condição para se unirem em matrimônio, não haveria razão nenhuma para desfazer esta união, uma vez que ela teria sido estabelecida pelo selo do amor a partir dos desígnios de Deus, né? Então é nesse sentido que Jesus fala sobre que não se pode separar aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus juntou. De maneira nenhuma ele se referia às questões do casamento perante os olhos dos homens, não é? Então quando ele é perguntado, mas então por que Moisés lá
na lei mosaica, na Torá, ele faculta aos homens darem desquite às suas esposas, né, e fazerem com que se desfazerem, né, do casamento, né, rejeitarem as suas mulheres. E aí Jesus, mais uma vez, coloca os fariseus diante da crua verdade, dizendo que Moisés fizera isso, entendendo, compreendendo que os homens de então ainda tinham os seus corações muito endurecidos. Então, para evitar maiores males, para evitar maiores violências, enfim, na lei mosaica era permitido a separação, o desquite, o divórcio com o homem rejeitando a sua mulher. Mas aí Jesus acrescenta, né, que isso não estava mais correto, a não ser no caso de adultério. Então, ele abre esta exceção para que pudesse haver a dissolução do casamento partindo do homem em caso de adultério, né? E por que Jesus fala isso? Porque o adultério naquela época, principalmente no caso da mulher, né, era punido com o apedrejamento, uma prática bárbara. Então, para evitar esta prática bárbara das leis civis, Jesus estabelece um outro código, né, uma outra conduta que seria a possibilidade da separação, para evitar a violência. Mas vejamos que quando no casamento entre duas pessoas não existiu este aspecto da união baseada no amor, no sentimento, na união dos corações, é muito provável, é muito possível que essa união, que tenha sido motivada por outros interesses, o que era muito comum e continua ainda nos nossos tempos sendo comum, interesses materiais, interesses políticos, interesses sociais, interesses religiosos, não é? É uma união com grandes chances de se ver dissolvida, uma vez que ela não foi estabelecida a partir dos laços do afeto, a partir dos laços do sentimento. Então, a dissolução de uma união como essa nada mais faz do que separar duas pessoas legalmente que já não estavam mais vivendo em comunhão, né? Que já não compartilhavam mais dos mesmos propósitos, dos mesmos objetivos, dos mesmos desejos, que já não tinham mais prazer, alegria na convivência conjugal, na intimidade conjugal. Agora, para que não fique dúvidas, né, do ponto de vista do que motivou Jesus a proferir essas palavras, então quando ele se refere, Deus criou macho e fêmea para que ambos se tornassem uma só carne, Jesus está falando, na verdade, da união dos sexos como única maneira na Terra que possibilita a geração de novos indivíduos, tá certo? Então, somente a partir da junção do elemento genético masculino com o elemento genético feminino é que se consegue gerar novas vidas biológicas no nosso planeta. Com que propósito gerar novas vidas biológicas? Para que a estes corpos que vão nascer, nós tenhamos a reencarnação, o retorno à vida corporal de espíritos. Ou seja, a única maneira na Terra
que possibilita o retorno das criaturas que estão na erraticidade, que estão no mundo espiritual, é através da volta num novo corpo físico. E para que haja este novo corpo físico, se faz necessário, então, a união dos elementos genéticos do macho e da fêmea. Em todas as espécies da natureza na Terra, é assim que acontece. Tá certo? Sempre há os dois elementos, masculino e feminino, macho e fêmea. Não queremos aqui, de maneira nenhuma, estabelecer qualquer julgamento, fazer qualquer afirmação que possa ferir as suscetibilidades de pessoas que entendem esta questão da sexualidade por um prisma diferente, de forma nenhuma. Nós entendemos, nós respeitamos, nós defendemos todas as convicções, todas as manifestações, mas nós estamos nos atendo ao texto que está no Evangelho. E vejam que quando Jesus repete o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, este o segundo mandamento e corolário do primeiro, amar o próximo já por si só é uma lei isenta absolutamente de qualquer preconceito, de qualquer discriminação, de qualquer diferenciação. Quem é o próximo? É aquele que está mais próximo. Como ele é, como ele vive, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, jamais deve ser obstáculo, empecilho para que nós o amemos, para que nós façamos pela criatura tudo aquilo que estiver ao nosso alcance e que gostaríamos que outros assim fizessem para nós. Então, Cristo jamais estabeleceu qualquer conduta, qualquer prática que pudesse ensejar uma discriminação, um preconceito. Mas quando ele é perguntado sobre o casamento, ele fala de uma maneira clara, direta, para o entendimento nosso de então e de hoje. Então, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, exatamente para se operar esta substituição dos seres que se faz necessária. E por que se faz necessária a reencarnação? Para que nós, de acordo com o amor infinito de Deus, tenhamos novas oportunidades de recomeçar a nossa existência a partir do ponto que nós a deixamos no passado. Resgatando os nossos erros, expiando as nossas faltas, provando que aprendemos determinadas lições e nos preparando para as vidas futuras. Esta é a finalidade da reencarnação em mundos como o nosso, né? Em mundos de expiações e provas. Esse é o estágio evolutivo em que a Terra, nosso planeta mãe, ainda se encontra transitoriamente, a Terra está neste processo acelerado de transição para um mundo de regeneração, mas ainda apresenta como principal característica estes aspectos das expiações e das provas. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, vinculados à Terra, seja no plano físico, seja no plano espiritual, somos espíritos que ainda precisamos expiar e sermos provados. Mas, na união dos sexos, a par da lei material, né, comum a todos os seres vivos, então, essa questão da biologia, né, do elemento masculino e do elemento feminino, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus exclusivamente, que é a lei do amor. Então, importante reforçar isso. As uniões entre as criaturas na Terra precisam ser estabelecidas a partir dos laços do amor. Se
esta união irá produzir descendentes, se este casal irá procriar ou não, são questões que dizem respeito única e exclusivamente a eles. Não sabemos o que foi estabelecido no planejamento pré-reencarnatório para esta nova existência. Agora, estes encontros de almas que se reconhecem, que se atraem por um magnetismo poderosíssimo, o qual nós ainda estamos longe de poder conhecer, é uma realidade e deve ser entendida como tal. Se a partir daí teremos os filhos, teremos a vinda de espíritos ligados também a nós pelas razões do passado, não sabemos e isso cabe a cada um. Então quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Então, entendamos a beleza, mas também a complexidade desta questão relacionada à união das criaturas na Terra. Na medida em que duas pessoas se unem em matrimônio e têm como um dos propósitos dessa união a formação de uma família, isso estabelece um dever para ambos os cônjuges, de, ao receber os filhos que Deus enviar, amá-los, cuidar deles, protegê-los, orientá-los, educá-los, com vistas a quê? Com que propósito? Que estes filhos se tornem criaturas de bem. Que estes filhos de Deus, temporariamente na condição de filhos da carne, possam aprender através dos exemplos, através dos ensinamentos, através da convivência no lar, os princípios da lei divina. E ao incorporar tais princípios em sua conduta, tornarem-se pessoas de bem, pessoas amorosas e assim reproduzir este ciclo de progresso indefinidamente. Então, ao mesmo tempo em que Jesus responde sobre o casamento, ele dá este entendimento a respeito da própria família. Esta célula nuclear e fundamental da sociedade civilizada. Não é? Sem a família, não há como termos o retorno dos espíritos que necessitam progredir e não haveria progresso. Então, muito cuidado com estas ideias aparentemente modernas, né, que pregam a dissolução da família, a inutilidade do casamento, mesmo da religião. Muito cuidado, porque estes princípios, essas ideias, esses conceitos que nós devemos respeitar, cada um que os professa, cada um que os segue, mas devemos ter cuidado em adotá-los para nós, pois o nosso entendimento é diferente. O nosso entendimento está baseado naquilo que Jesus deixou, não como religião. Né? Jesus não foi o iniciador, o fundador de nenhuma religião. Até porque ele nasceu no judaísmo. Ele falava nas sinagogas. Não é? Jesus não veio fundar nenhuma religião. Jesus veio falar a todas as criaturas do planeta, independentemente de suas crenças, de sua cultura, de sua condição social, econômica. Veio falar de Deus, veio falar do amor,
veio falar do perdão, veio falar da prática do bem, da caridade, da indulgência, da benevolência. Então os ensinos de Jesus não têm nada a ver com esta ou aquela denominação religiosa. Então tomemos muito cuidado. Então nós, espíritas principalmente, não há nenhum problema e até é salutar conhecer o que pregam outras pessoas, outras filosofias, outras doutrinas, nenhum problema. Precisamos aprender a conviver de maneira harmoniosa, de maneira fraterna. Mas eu vou ser fraterno com o meu irmão que, porventura, pensa, acredita em outras coisas. Mas eu não vou, por uma questão de fraternidade, aderir, apoiar, mudar as minhas crenças. Se, de fato, eu estou convencido de que as minhas crenças são, para mim, para a minha realidade, as melhores possíveis. Então, só voltando nessa questão do casamento, do ponto de vista das leis dos homens, então, sempre houve mudanças nesta condição do que é permitido, do que não é permitido, tá certo? Então, existem países, ou existiram países em que o único casamento válido era o casamento religioso. Outros países, em outros tempos, o único casamento válido era o casamento no civil. E outros até em que se fazia necessário os dois casamentos, no religioso e no civil, para que perante as leis daquele país, naquele momento, naquele período, tivessem validade. Na medida em que os estados, as sociedades organizadas em estados, foram se tornando laicas, o que isso significa? O estado laico é quando não há interferência direta das questões religiosas, as leis, os regramentos dessa sociedade que vive sob um estado laico não sofrem influência de nenhuma religião. As religiões são permitidas, a liberdade de culto, mas não há, como havia no passado, uma íntima ligação entre governo e religião, seja a religião A, a religião B. Nós ainda temos estados, nações no mundo que não são assim, em que o sistema de governo, de administração, é uma teocracia, ou seja, há uma ligação profunda das leis civis que regem o cotidiano das criaturas com as leis do código religioso daquele povo. Mas no mundo ocidental, pelo menos, não temos esse tipo de situação. Então, na maior parte, pelo menos, dos países do Ocidente, o casamento, para ter validade, ele precisa ser realizado perante a autoridade constituída, perante a autoridade que pode firmar, reconhecer, atestar legalmente a união daquelas duas pessoas. Mas isso já mudou muito e certamente continuará mudando. A questão do divórcio, portanto, precisa ser entendida como: então o Espiritismo é contra o divórcio? O Espiritismo não é contra nada, na verdade, O Espiritismo não é a favor, não faz propaganda, não incentiva as pessoas a se divorciarem, pelo contrário, incentiva as pessoas a que procurem compreender o que está acontecendo no seu relacionamento, no seu casamento, e fazer todo o possível para corrigir, para acertar, para perdoar, enfim, para que o casamento, para que aquela família continue junta, para que continue existindo. Mas, se no entendimento dos cônjuges já não há mais condição de permanecer juntos,
realmente talvez seja mais recomendável que se separem, que se divorciem. Por quê? Porque dessa maneira estarão evitando males maiores a si mesmos, aos filhos, né? Um ambiente doméstico marcado por brigas, por discussões, por violências verbais, violências físicas, não deve ser cultivado, não deve ser apoiado. Então, o Espiritismo não é contra o divórcio, não é a favor do divórcio. O Espiritismo é a favor do amor, é a favor do cristianismo, né? O Espiritismo é, em resumo, o cristianismo, trazido pelos Espíritos e pela codificação de Allan Kardec, de uma forma, numa linguagem tal que todas as pessoas pudessem entender, sem misticismos, sem rituais, sem códigos sacramentais, não é? Uma linguagem clara, direta, acessível a todas as pessoas, independentemente do seu grau de instrução ou da sua condição socioeconômica. Mas a doutrina espírita traz, em suma, o que o Cristo nos deixou, o Evangelho, a Boa Nova de Jesus. Não há nada de novo nesse aspecto no cristianismo. Então nós já falamos do divórcio, não é? Que é o outro item que está neste capítulo, ou seja, é apenas separar de maneira legal perante as leis aquilo que já está de fato separado. E por que isso é importante? Para que as pessoas não vivam situações delicadas, né? Perante o ponto de vista moral, social e legal. Não é? Quando os casais já não querem mais viver juntos, então que resolvam a sua situação antes de iniciarem novos relacionamentos. É claro que cada uma tem todo o direito de buscar a sua felicidade através de outros relacionamentos. Nenhum problema quanto a isso. Mas primeiro que resolvamos a situação com a qual estamos comprometidas. Solucionando esta questão perante a lei dos homens e também perante a lei de Deus, a lei moral, então sim, que cada um dê rumo que bem entender à sua vida afetiva, à sua vida amorosa. Mas não inverter, né, as situações, ou seja, ainda enquanto casado, ainda enquanto casada, iniciar outros relacionamentos. Isso não está correto, não é? Isso não está correto, independentemente dos laços de afetividade que já não existam mais entre as duas criaturas. Resolvamos então a nossa situação, até porque temos filhos, até porque temos patrimônio que precisa ser adequadamente distribuído, não é? Então atendamos aos preceitos da lei dos homens, a César o que é de César, e depois então encaminhemos a nossa vida como melhor nos aprouver. Veja, então, que nessa questão do divórcio, né, quando Jesus é abordado, né, por que Jesus permitiu, por que Moisés permitiu, então ele fala, foi por causa da dureza dos seus corações, mas aí tem uma frase interessante, né, que às vezes passa despercebida no texto, que é o seguinte: porém, no princípio não foi assim. Então Moisés, pela dureza dos vossos corações, permitiu que o homem desse à sua mulher a carta de divórcio. Mas no princípio não foi assim. Que princípio é esse, não é? Então Jesus se refere aí ao tempo mais remoto da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos, contaminados pelo egoísmo e pelo orgulho, né? E viviam de forma mais plena, de acordo com as leis de Deus.
Então as uniões, naquela época, pelo que Jesus coloca, estavam mais fundadas na simpatia, né? Nos sentimentos, e não na ambição, não na vaidade. E, portanto, né, as uniões de então não precisavam ser desfeitas, porque aquilo que lhes deu origem apenas crescia com o tempo, com a intimidade, com o relacionamento, com a família. E assim é que deve ser, não é? A nossa sociedade, pelo menos ocidental, não é? Sociedade oriental, países do Oriente, nós conhecemos muito pouco. Mas o que nós conhecemos do mundo ocidental é que há uma supervalorização da paixão, da sexualidade, não é? Da eterna juventude dos corpos, como se isso fosse possível. Então valoriza-se de maneira exacerbada a aparência, a juventude. Então, infelizmente, nós vemos pessoas que já estão, homens ou mulheres, é mais comum entre os homens, temos que admitir, mas também acontece entre as mulheres, mas que já estão no terceiro, quarto, quinto casamento, sempre procurando atributos na outra pessoa que entende que eles são indispensáveis. A beleza física, a aparência, né, a juventude. E nós sabemos que isso é impossível, porque os nossos corpos físicos, pelas leis do planeta em que nós vivemos, com o passar do tempo, eles vão ficando menos belos, menos viçosos, menos vigorosos, não é? Então, o casamento entre duas criaturas que se uniram ainda na juventude precisa crescer, precisa amadurecer, porque chegará um tempo em que nem o homem nem a mulher terá mais a aparência, a disposição física, a força, né, que tinha nos seus 20, 30 anos. Então, a relação ela vai se adaptando, ela vai se ajustando na amizade, no carinho, na cumplicidade, né, na parceria entre as criaturas. Não que as questões da intimidade física não sejam mais importantes, de maneira nenhuma. Elas continuam sendo importantes. Mas elas têm que se ajustar às condições das criaturas que já estão mais velhas, que já estão menos, né, dispostas a determinadas atividades. E isso é normal, isso não pode ser entendido como motivo de desatenção, de falta de carinho, de falta de proximidade, pelo contrário. Tá certo? Então, nós vemos muitas pessoas numa busca frenética pela paixão, quando nós sabemos que paixão é algo que não tem duração, a paixão é efêmera. Há estudos científicos que provam que a paixão, tal qual nós entendemos, né, entre duas pessoas, ela tem uma duração máxima de 2 anos, se tanto. Por quê? Porque esta emoção, ela produz tamanha descarga hormonal, principalmente a adrenalina, o coração dispara, dá dor de estômago, dá suadeira nas mãos, a boca fica seca. Esses todos são sintomas de uma alteração hormonal no corpo físico. Então, a continuação prolongada deste tipo de fenômeno produziria necessariamente malefícios ao corpo. Então, há um mecanismo no cérebro, como se fosse um interruptor, que a partir de um determinado momento, ele como que desliga este mecanismo, então não há mais essa descarga hormonal. Então, se as pessoas apaixonadas não souberam cultivar o amor, realmente elas perdem o interesse umas pelas outras. Acontece. Então, por isso esse prazo, esse período de carência
nos é dado exatamente para que na convivência, na intimidade, no planejamento de nossas vidas, dos nossos propósitos, nós fortaleçamos os laços do amor, do sentimento puro, do carinho, da amizade, não é? Porque a paixão acaba. Então essa supervalorização da paixão na nossa sociedade precisa ser repensada. Esta preocupação excessiva com a aparência, não que nós não devamos ter cuidado com a nossa aparência e nos apresentemos de forma desleixada, de forma nenhuma, não é isso. Mas esse excesso de preocupação com a aparência não é saudável, porque escraviza as pessoas. Torna as pessoas prisioneiras de condutas, de práticas, de hábitos de consumo que não fazem bem para elas. Então, nós ficamos por aqui com o nosso tema do Evangelho, lembrando que o casamento continua sendo uma instituição que deve ser entendida como sagrada, porque é o caminho natural para a constituição de famílias que se unem como parte do seu planejamento de resgate dos seus erros do passado e de preparação para o futuro. É na família que nós nos perdoamos, é na família que nós nos reconciliamos, é na família que nós nos ajustamos para viver em sociedade. Então, o casamento, a família começa no casamento entre duas criaturas. O amor que possa existir entre pessoas de mesmo sexo, isso aqui não está em consideração, não é sobre isso que trata o nosso tema de hoje. Então, a minha gratidão a cada um de vocês, sempre desejando paz, saúde e felicidade. Fiquem bem. Até uma próxima oportunidade, se Deus permitir.